Dear Lord, we thank you for the opportunity of being together again. Querido Deus, estamos agradecidos pela oportunidade de estarmos aqui reunidas e reunidos And we ask for your blessing e pedimos a tua bênção, because we are in need of understanding and wisdom. pois precisamos entender entendimento e sabedoria. Give us humble hearts. Perdão? Humble hearts. E humilha os nossos corações. In the name of Jesus, amen. Em nome de Jesus, amém. So I was saying that we have two main symbols or parables in Revelation 17. Eu disse que nós temos duas parábolas, os símbolos principais em Apocalipse 17. And I wanted to make clear that they are very distinct and very different. Eu queria deixar claro que são muito distintas, são diferentes. One gives us a story of the power of the influence. Uma nos dá a história do poder da influência. The influence that this person who is on top of a beast A influência que a pessoa que está em cima, montada na besta, will have. terá. But then we also have a story of fornication. Logo, também temos a história acerca da fornicação. And you will have to make a decision about that. E você terá que tomar uma decisão sobre isto. Either both things are speaking about the same thing, Ou estão falando ambas sobre a mesma coisa, or they're speaking about two very different things. ou estão falando sobre coisas bastante diferentes. Either they happen at the same time or they don't. Ou acontecem ao mesmo tempo ou não. So, what we can understand from Revelation 17 O que nós podemos entender a partir de Apocalipse 17 is these actions that this bad woman was doing é que essas ações que essa mulher má estava fazendo, there was a point in time where she was not doing that. houve um momento no tempo onde ela não estava cometendo aquelas coisas. And we say that is the period of the sixth kingdom. E nós dizemos que este é o período do sexto reino. So, what we are saying from Revelation 17 O que nós dizemos, baseado em Apocalipse 17, is that the two actions, either riding the beast or committing fornication with the kings, que as duas ações, não, montar a besta e cometer fornicação para com os reis, are things that she is not doing here, são coisas que ela não está fazendo aqui, but she will start doing here. mas ela vai começar a fazer aqui. Meaning, the transition point is this. O ponto de transição é este. And this point is what we're calling the Sunday law. E este ponto nós chamamos de lei dominical. Are we clear? Estamos claros e claros aqui? And then, what we're saying is that in that specific point, E logo dizemos que naquele ponto específico, we have to find two things. precisamos encontrar duas coisas. One, Um, she sits upon the beast. com I. She sits. Ela está sentada na besta. S-I-T-S. Oh, thank you. She sits on the beast, Ela está sentada ou montada na besta, or she commits fornication. ou ela comete fornicação. So I'm going to put fornication. Based on this, we have to examine both parables. Baseado nisso, precisamos examinar ambas as parábolas. We did that in the last study, Fizemos isso no estudo passado. and we need to take the information from it to decide when this takes place. E precisamos tirar a informação disso e decidir em que momento isso acontece. I'm not saying this is
the correct explanation, Eu não digo que isso seja a explicação correta, but this is the way that I understand it. mas esta é a maneira como eu entendo. If you have a diagram with this, Se você fizer um diagrama como este, the top part would be the action when she sits, a parte superior seria a ação dela estar montada, and the bottom one would be the fornication. e o inferior seria a fornicação. In one, we have only one information. Em um destes temos apenas uma informação In the other one, we have two informations. e no outro temos duas informações. So I'm suggesting that when she sits, Eu sugiro quando ela está montada, you only have one type of information. one type of, você tem apenas um tipo de informação. Either she sits, Ou ela está sentada, montada, or she hasn't yet. ou ainda não está. But with fornication, Mas com a fornicação, if we only take the very literal meaning, se nós pegarmos apenas o significado literal, it would be the same thing. seria a mesma coisa. It's only one action. É apenas uma ação. They are the same. São a mesma coisa. Either at one point you are committing fornication or you are not. Ou em algum momento você está cometendo fornicação ou você não está. But then Matthew 5 divides fornication into two, at least gives us detail about two stages, if I can call it that way. Mas Mateus 5 então divide ou nos dá mais detalhes sobre isto. Jesus says, if you only look at her, you already committed fornication. Jesus diz, se você quer olhar, não, basta você olhar que você já comete a fornicação. Not even the action is needed now. Não é nem necessária a ação. We don't have any verse that would say something similar for sitting upon an animal. Não temos nenhum versículo semelhante que fala sobre o ato de estar sentado numa besta. So that's what I'm saying. Fornication has two parts. É por isso que eu digo que a fornicação tem duas partes. And that's when I will make a division here. E por isso que vou marcar uma divisão aqui. It will have the, how can I call it? When it happens in the mind, Vou chamar isso o momento que isto acontece na mente and then the physical. e logo o físico. When in fact, Sendo que, de fato, in the first example, which is sitting upon the beast, no primeiro exemplo, que é estar sentado na besta, this whole thing is physical. esta coisa toda é física. I don't know how to spell this. The whole thing is physical. Tudo isto é físico. We have a question from Chris. You can go. Temos uma pergunta. We need the mic. Oh, you have? Graciela has. Are we doing mics or I can repeat what she says if that's necessary. ¿Lo dirás en español o en...? Dale, Okay, she can do it in English. Yo creo que también al sentarse I think that also when she sits, se puede pensar primero. she can think about it first. Então, quando ela senta, ela pode também pensar sobre isso primeiramente. Dos fases. Duas fases. Two phases. Pensar en sentarte To think first one y sentarte efectivamente. and sit upon it in fact. Sentar, pensar sobre isso, logo sentar e de fato cometer a ação. Thank you. I will get back to that. And then we have also Lara.
Obrigado. Eu vou voltar a esse ponto e You want logo to temos answer? aqui a Lara. She will answer in English. Ela vai contestar em inglês, Because these two parts já que We são duas partes. we have in the Bible talking about adultery. Temos a Bíblia que fala sobre adultério. And to sit on beast, we don't have something to show us that begins before. E com o ato de estar sentada na besta, não temos nada a demonstrar que aconteceria antes. So we have a story. Então Chris? nós temos uma Oh, história. sorry. Go, Chris. Fala. Por favor. Mas- Na verdade, eu me perdi na sua explicação sobre a mente. So Chris is saying that she's a bit lost from what I explained, so I have to explain it better. E o físico. Cris disse que ela está um pouco perdida com o que foi explicado About the physical. sobre o físico. You want to expand? Quer falar mais alguma coisa? Não. Repetir o físico? So repeat about the physical. Okay. So we have fornication. Então nós temos fornicação. We all know what that is. We don't know. We all know. Todo mundo sabe o que é isto. It is a physical act É um ato físico between two people. entre duas pessoas. Good? Tudo bem? But then we have a story Mas where logo Jesus says nós temos uma história onde Jesus afirma ou diz that you can even do that before the physical act. que você pode cometer aquilo mesmo antes do ato físico em si. Adultery, which is fornication. Adultério, que é fornicação. Do we get that? Entendem? There's no story about another type of action that Jesus says you did it before you actually did it. Então, não há nenhuma história onde Jesus diz que você fez aquilo antes que você, na verdade, fez o ato. At least not about sitting on animals. Pelo menos não quando se trata de estar sentado ou montado num animal. I know we think about sitting before we actually do something, Eu entendo que nós pensamos sobre o ato de sentar antes de fato nós sentarmos, but Jesus is saying you're doing that before even doing it physically. mas o que Jesus diz é que você estava fazendo aquilo antes de você sequer estava fazendo aquilo fisicamente. So the suggestion is that we have two symbols. We have Então, two symbols. A sugestão é que nós temos dois símbolos, They both want to talk about the same thing, ambos querem falar sobre a mesma coisa and they both will give details about different aspects. e ambos fornecem detalhes sobre aspectos diferentes. We talked about that in the last study. Falamos sobre isso no estudo passado. But one aspect that I find interesting Mas um aspecto que me parece interessante is the timing. é o momento. So if I could, I might be wrong about this, but this is how I understand it. Posso estar equivocado sobre isso, mas é assim que eu entendo. Now that we see the two symbols, Agora que nós vemos os dois símbolos, now that we know that they are divided, at least fornication is divided between first the mind, then the act. agora que nós sabemos que a fornicação é dividida entre primeiramente na mente, depois em ato, The sitting, o ato de sentar, I will make it like this. eu farei desta maneira. Let me see. I will try to explain. Vou tentar explicar. The physical
is parallel to the physical part of fornication. O físico do sentar é paralelo ao físico da fornicação. But it is fornication that actually goes back further in the past. Mas é uma fornicação que, na verdade, começa lá no passado. Because we know this person does it before the act. Porque sabemos que essa pessoa comete aquilo antes do ato em si. So, what are we saying? Então, o que estamos dizendo? I'm saying that Digo the que, physical act eu digo que o ato físico of this woman riding the beast, desta mulher estando montando a besta, without even yet saying what the woman is, without even saying what the woman is, sem sequer ter que dizer o que é ou quem é a mulher, the literal act, the physical act goes after, o ato literal começa depois and the how we call it, the non-physical act happens before. e o ato não físico acontece antes. You could say this is January 2025 Você poderia dizer que isso aqui é janeiro de 2025 onward, em diante, but the actual fornication started before. mas a fornicação em si começou antes. And that's what we say, this is July 18, Por isso dizemos que isto é 18 de julho, the prediction that Elder Terry did. a predição que a anciã Terry deu. Because you need to find the beginning, Porque você precisa encontrar o começo, the beginning of the actions of the woman. Os começos da ação da mulher. If we only had the physical symbol, Se nós tivéssemos somente o símbolo físico, we would arrive to the conclusion that what she does started here. Chegaríamos à conclusão que o que ela faz começou bem aqui onde está marcado o X. But because the Bible is using the symbology of fornication, Mas já que a Bíblia utiliza esta simbologia da fornicação, we have to move it back. precisamos mover isto para trás. I want to use another illustration now. Quero agora usar uma outra ilustração. We've been said in the past, Nós dizíamos, Elder Terry has taught this several times, anciã Terry ensinou isto repetidas vezes, that one waymark in history is very useful for understanding the Sunday law. que há um marco na história que ele é muito útil para compreender o The Sunday law. marco do lei dominical. And that is 538. E isto é 538. And you are all Adventists. E vocês são adventistas, You know that 538 is the beginning of a prophetic period. sabem que 538 inicia um período profético, That is the 1260. que são os 1260. And this is something understood by the Millerites. E isso é algo que os mileritas entenderam. The Millerites were reading about the little horn in Daniel 7, Os mileritas liam sobre o pequeno chifre em Daniel 7, Daniel 7 then says, and this little horn will remove 3 horns. e Daniel 7 afirma que esse pequeno chifre removerá 3 chifres. So they needed to find out who are these 3 horns. Então precisavam descobrir quem seriam esses 3 chifres então. Because once we know the last horn is removed, Que uma vez que o último chifre seria removido, nós sabemos that it will be the beginning of the reign of the papacy. que seria então o início do reinado do papado. And it wasn't so easy. E isso não era tão simples assim.
at some point, the following situation happened. Em algum ponto ocorreu a seguinte situação. Imagine this square is the city of Rome. Imagine que esse quadrado é a cidade de Roma. The papacy had its seat in Rome. O papado teve a sua sede em Roma. So I can put, the papacy was living in Rome. O papado estava morando em Roma. There are several events that happen about the papacy, Há vários eventos que ocorrem sobre acerca do papado. but I believe in 533, Mas em 538, the emperor of Rome gave a decree. o imperador de Roma deu um decreto. This decree, 533, 533, perdão. this decree gave a lot of power to the papacy. Esse decreto deu muito poder ao papado. And I wonder, why didn't the Millerites choose 533 as the beginning of the 1260? E eu me pergunto, por que os mileritas não escolheram 533 como início dos 1260? It seems like a perfect moment to say, this is the beginning of the power of the papacy. Parece um momento perfeito para marcar o início do poder papal. But the problem is that there was another king. Mas o problema é que houve um outro rei. There was another king in the city of Rome. Houve um outro rei na cidade de Roma, And these are the Ostrogoths. que são ostrogodos. And this seat here is the papacy. E esta sede aqui é do papado. So even though in 533 the papacy has the legal right to punish people, Então, mesmo sendo que em 533 o papado já tem o direito legal de punir pessoas, can you effectively, well, I haven't said this part, I need to explain it. antes de prosseguir, vou explicar algo mais. The Ostrogoths were enemies of the papacy. Os ostrogodos eram inimigos do papado. They were in control of Rome. Estavam no controle de Roma. So, in practical terms, no matter what legal right the papacy has, Então, em termos práticos, não importava que direito legal o papado tinha, as long as the Ostrogoths are still there, the papacy cannot exercise it. enquanto os ostrogodos permaneciam aí, o papado não poderia exercer esse poder. Curtis? Curtis. Al español no sé, a portugués Gabriel. And speaking. Go. So it's clearer in my mind. Então, está bem claro na minha mente, If we were to use Revelation 17 imagery, if we were to use Revelation 17 imagery, se nós usássemos a linguagem ou as imagens de Apocalipse 17, who's the woman in that story quem é a mulher naquela história and who are the kings? e quem são os reis In the city of Rome, na cidade de Roma, In this story about 538. nesta história sobre 538. so the way that I understand is that the woman is the papacy, A maneira como eu entendo é que a mulher é o papado, and if I can make it simplistic, e se eu puder dizer de maneira simplista, Rome, the city, Roma, a cidade, would be the beast. seria a besta.
I'm going to say what you said to see if I understand what you said correctly. Então vou repetir nas minhas palavras para ver se eu entendi corretamente. So those kings of Europe Então esses reis da Europa, that are meant to control Rome are the beast. para mim, deveriam controlar o Ocidente, Is that what Oriente. you've said? The kings are supposed to control what? That control Rome. Days. Okay. The Uh, Ostrogoths. They Os, control Rome. The kings of Europe, not the Austrians. os reis da Roma, os ostrogodos, como? So I'm asking if you are saying Estou perguntando se você está dizendo that the kings of Europe que os reis da Europa are that head estão and they use Rome's influence que usam a influência da Roma, because that's where power resides. porque é ali onde o poder está localizado. Is that what you're saying? É isso que você diz? Yes, I'm saying the 7 kings, Sim, eu digo que os 7 reis they want to take the city of Rome querem tomar a cidade de Roma, because it's where power resides, porque é ali onde está localizado o poder. and because they already had an alliance with the papacy. E já que existia já uma aliança com o papado, Once they removed the Ostrogoths, uma vez com a remoção dos ostrogodos, Rome becomes property both of the kings and of the papacy. Roma seria então verdadeiramente dos reis e do papado. That makes sense to me. So those Ostrogoths Então isso faz sentido para mim. are essentially an army that's been created to protect the Então throne. os ostrogodos enviam um exército que deve proteger Roma? Yes, Is that how I've understood what you've said? Foi assim que eu entendi. yes, the Ostrogoths they are preventing the papacy from taking the power of Rome. Os ostrogodos estão impedindo que o papado assuma o poder em Roma. And we could use the word protecting Rome. E poderíamos usar a palavra de proteger, estão protegendo Roma. Okay, that makes sense to me. Thank you for clearing that up. Isso faz sentido, muito obrigado. So we can see that even in the story of Rome in 538, Então nós vemos que até na história da Roma em 538 there's a lot of elements. há muitos elementos. So I wanted to keep it simplistic, Eu queria manter isso simples. and by simplistic I mean the papacy wants Rome. E quando digo simplista, eu digo que o papado quer Roma. But the Ostrogoths are in control of Rome. Mas os ostrogodos estão no controle da Roma. When they are removed, Quando são removidos, then the papacy possess Rome. então Roma está em possessão o papado está em possessão da Roma. And sure enough, the Millerites said, this is the point that we're going to choose. E foi bem assim que os mileritas disseram que este é o ponto que nós vamos escolher. They decided that the 1260 period will begin when the Ostrogoths were removed. Eles decidiram que o período de 1260 se iniciaria no momento da remoção dos ostrogodos. So you suddenly have a nice story Então, de repente, você tem uma história boa ou bela of a woman, in this case is the papacy, de uma mulher, que neste caso é o papado, who's been wanting to take control of Rome. que queria assumir o poder sobre Roma. Rome will give a lot of power to this woman, E Roma daria muito poder a essa mulher, but there's a barrier. mas há uma barreira, There is a protection há uma proteção that prevents the woman from taking Rome. que que impede que a mulher possa tomar Roma. And that impediment is the Ostrogoths. E esse impedimento são os ostrogodos.
So if we go back to fornication, Então, se nós voltarmos para a fornicação, we need to ask ourselves, nós precisamos nos perguntar: well, who is the woman? quem é a mulher? Who is the kings that she will have fornication with? Quem são os reis com quais ela terá fornicação? I won't take time to prove it, Não vou tomar tempo para provar isto, but we've been given definitions about the woman and the kings. mas foram-nos dadas definições sobre a mulher e os reis. Before we go, Shimon has a question. E antes disso, tem uma pergunta. It's okay. Wait. Can you please refresh my mind? Você pode refrescar minha mente? Why did you go to the story of the Ostrogoth to show what? Okay. Em que momento você Em que momento você avançou para o símbolo dos ostrogodos e para tentar mostrar o quê? In link with fornication. In connection with fornication? Yes, so In why conne- did you go to this story of Ostrogoth? Em ligação ao assunto da fornicação, por que você de repente começou a falar dos ostrogodos? Thank you. You're welcome. So, the reason I went to the Ostrogoths is first because I wanted to bring up 538. A razão pela qual eu fui aos ostrogodos foi porque eu queria falar de 1538 As a Sunday law. como um decreto dominical. And secondly, not only because 538 is a good example of a Sunday law, E, em segundo lugar, não somente porque 538 seria um bom exemplo para um decreto dominical, but also because it's the story that we're most familiar with, mas também porque é uma história com a qual nós somos muito bem familiarizados. about the woman being So- the papacy. Sobre a mulher sendo o papado. This woman who wants to ride the beast Essa mulher que quer montar na besta, or who wants to commit fornication with the kings, o que quer cometer fornicação para com os reis, she did it in 538. fez isto em 538. She meant. Just to make sure I understand you well, so in this story, the woman is the papacy and the beast are the 10 kings, are the kings. Yeah. Então, só para ter certeza, nesta história, a mulher é o papado e os reis são... Yes, not the 10 a kings, besta. because 3 horns are removed, so let's say kings of Europe. Yeah? Então, os reis da Europa, porque tem 3 chifres sendo removidos. So continue. Pode continuar. So when these kings take control of Rome again, Quando esses reis assumem novamente o controle de Roma, these kings have an alliance with the papacy. esses reis têm uma aliança com o papado. And now the papacy will have authority over Rome and the whole empire. E agora o papado terá autoridade sobre Roma e todo o império. So the papacy needed Rome, Então o papado precisava de Roma, but specifically she needed let's call it an obedient king. e ela precisava, em particular, o que nós vamos chamar de um rei obediente. And this king did the favor of removing the Ostrogoths. E este rei fez o favor de remover os ostrogodos. But this king is the governor now of Rome. Mas este rei agora é o governador de Roma. But this king has an alliance with a woman, Mas é um rei que tem uma aliança com a mulher, meaning they are committing fornication, significando que estão cometendo fornicação, which is good for the woman. She wants that. que é bom para a mulher, porque ela quer isso. Cool. So this happened in 538. Então, isso aconteceu em 538. But now
we want to understand our own time Sunday law. Mas agora nós queremos entender o decreto unical do nosso tempo. Now it's the woman wanting to ride the seventh head. Agora é a mulher que quer montar a sétima cabeça. And the two symbols that were given E os dois símbolos que foram nos dados was riding the beast foi montar a besta and committing fornication. e cometer fornicação. So for that we need to define what the woman is today and what the beast is today. E para isso precisamos definir o que é hoje a mulher e que seria a besta. I won't have time to talk about the vague definitions, Eu não terei tempo para falar das definições. Which one? it's good. But you know, some teachers have already said the following. Mas vocês sabem que alguns que ensinam falaram o seguinte. And before I go, Iris had a question. Mas antes, a Iris tem uma pergunta. So we have a question in Spanish. If we could give it to Cesar to translate. ¿Tú hablas? ¿Te va a traducir? I want to make a question. I wanted to make a question. Tem uma pergunta. ¿A qué reino pertenecía Clodoveo en 508? Which kingdom Clovis was part of in 508? Em 508, de qual reino Clovis fazia parte? So he was part of the 7 kings, Ele era parte dos 7 reis, specifically the Franks. especificamente os francos. But all the 7, Mas os 7, todos eles, one by one, they all became Catholics. por se tornaram católicos. So they adopted the ideology of the papacy. Adotaram a ideologia do papado. Good? Bem? You have more questions? Go. Antes de la respuesta, Clovis was 331. This is was 50. a los francos. But she said 508, so that's why I... Yes, let's verify. Okay, thank you. Are we good? Sí, está bien, pero quería saber si era ostrogodo, Herulo o alobándaro. Yeah, it's okay, but I just wanted to know if what it was about Ostrogoth, Heroes, and Tudo bem, mas eu queria saber se eram os ostrogodos, os érulos ou os vândalos. Oh, he was not. Não, não era. Okay, Bom, so you have been told that the woman então today, foi-lhes dito, né, que a mulher it's Trump. hoje é Trump. He's the person with an ideology. Ele é a pessoa com a ideologia. And the beast E a besta is the presidency. é a presidência. There are many intricacies going on in these definitions, Há muitas implicações aqui nessas definições, but once you do this, we have some issues. mas uma vez que você faz isto, nós deparamos com algumas questões. Let's say, for example, Trump is the woman, the beast is the presidency, Então vamos dizer, por exemplo, que Trump é mulher e a besta é a presidência. Is it a good symbol for you, someone who is riding the presidency? Isso é um bom símbolo para vocês, alguém estando montando a presidência? Does it sound like a little logical, even though it's symbolic? Soa lógico, mesmo sendo um símbolo? But if I tell you Trump is committing fornication with the presidency, Mas se eu dissesse que Trump está cometendo fornicação com a presidência, how can you commit fornication with a title? como você pode cometer fornicação com um título?
in that moment we see we need to understand this symbol better. E aí nós vemos que precisamos entender os símbolos melhor. So I'm mixing the symbols beast/kings. Então estou misturando os símbolos besta/reis. You ride a beast, but you commit fornication with kings. Você monta uma besta, mas você comete fornicação com reis. These two things are the same thing. Essas duas coisas são a mesma coisa. The beast or the kings, they are the presidency. A besta ou os reis são a presidência. Now we have a question. Agora César? você tem uma pergunta? Oh, wait. Go. I'm so sorry for the question. It's just that I lost a little bit of what you said in the last. Então, peço perdão pela pergunta. Eu me perdi um pouco com o que você disse. Could you please repeat it just to take notes? Yes. Você poderia repetir, por favor? So, if the presidency is what Trump wants, Então, se a presidência é o que Trump quer, how Trump commit fornication with the title of presidency? como é que Trump pode cometer fornicação com a presidência? Yes. And that's why we need to understand the symbol of fornication. É por isso que precisamos entender o símbolo da fornicação. And here, for Shimen, this is when 538 becomes important. E aqui é onde 538 se torna importante para Shimen. We remember how the Ostrogoths, they were a wall or an impediment. Lembram como os ostrogodos eram como uma muralha ou impedimento? We are now talking about, when I said that Rome was being protected by the Ostrogoths, Quando eu disse que Roma estava sendo protegida pelos ostrogodos, now we need to talk about who is protecting the presidency. precisamos agora falar sobre quem está protegendo a presidência. Presidency, it's not a person. A presidência não é uma pessoa. Como que se fala inanimado? Não, acho que não é inanimado em inglês. Okay. Inanimated? I think it was another word, but it's okay. So it's not a person. What? Yeah, it's something that is not alive, of course. Algo sem vida, né? Sorry? Lifeless. Lifeless. Algo sem vida. So the presidency is going to be the symbol here to the right, Então, a presidência será este símbolo aqui à direita. and this is Trump. Isso aqui é Trump. In the symbology of riding the beast, he wants to sit here. Na simbologia de montar a besta, ele quer se sentar aqui. That's all good. But in the Bem. symbology of fornication, Tudo bem até aqui, mas na simbologia da fornicação, fornication is two ways, it's two people. na fornicação há duas pessoas. It has to go both ways. Vai em ambas as direções. But a chair cannot commit fornication with Trump. Mas esta cadeira não pode cometer fornicação com Trump. The office of the presidency cannot commit fornication with Trump. Este ofício, né, de presidência não pode cometer fornicação com So Trump. we need to turn this symbol into a person, Então precisamos fazer desse símbolo uma pessoa, the chair. esse assento. Revelation 17 already helps us with that. Apocalipse 17 não nos ajuda com isso? Helps us. Nos ajuda, sim, com isso. Because it calls the chair a king. Porque chama essa cadeira, ou esse assento, um rei. So we know we have to personify this symbol. Então sabemos que precisamos fazer desse símbolo uma pessoa. So do we remember the story of the Ostrogoths? Vocês ainda lembram da história dos ostrogodos? If they are in Rome, papacy cannot take control of Rome. Enquanto estiverem na Roma,
o papado não pode assumir o controle de Roma. There has to be something here Precisa haver algo aqui that prevents Trump from getting to the chair. que previne que Trump chegue até este assento, essa cadeira. Do we remember that fornication begins visually? Vocês lembram ainda que a fornicação começa com o visual? It starts in the mind, Começa na mente, but you need to see something to know what is it that you are lusting for. mas você precisa enxergar alguma coisa para saber o que você está desejando. So when Elder Terry have told us that the Sunday law was July 18th, Então, quando o ancião Terry nos disse que a lei dominical seria 18 de julho, we are now with the light of Revelation 17, e agora é nos dada a luz sobre Apocalipse 17, we know exactly what happened in July 18th. sabemos exatamente o que aconteceu em 18 de julho. The Republican Party decided to say, Trump, you can be the president. O Partido Republicano disse, olha, Trump, você pode sim ser o presidente. We need to understand the United States politics here. Aqui é preciso que entendamos as políticas estadunidenses. Trump is not a real candidate. No one is a real candidate until the party approves it. Ninguém é candidata de verdade, ou sequer, até o partido aprovar. But the party approved it. Mas o partido sim aprovou. There are more complexities to it. Há mais complexidades sobre isso. Who is it who removed the ability of the Republicans to resist Trump? Quem fez com que este partido republicano não tivesse mais a habilidade de resistir a Trump? Everyone knows Trump wants to be a dictator. Everyone knows that. Todo mundo sabe que Trump desejava ser ditador. Todo mundo sabe. But something happened to the Republicans. Mas algo aconteceu com os republicanos. And they are no longer what they used to be. E já não são o que eram uma vez. So, the wall that would prevent Trump from becoming president, Então, essa muralha que prevenia Trump se tornar presidente, if you remove it, se você a remove, what happened with the eyes of Trump? o que acontece com os olhos de Trump? He now symbolically can directly see the chair. Agora, simbolicamente, ele pode ver, enxergar a cadeira. The chair had the chair didn't take any decision. A cadeira em si, né, o assento, não tomou decisão nenhuma. The chair is always looking this way. A cadeira sempre está olhando nessa direção. Whoever will become the candidate, I'm waiting for. Não importa quem for, quem seja o candidato, eu estou à espera. So when the wall was removed, Então, com a muralha removida, Trump and the chair, Trump e essa cadeira, esse assento, we're talking symbolically here, e nós estamos falando de maneira simbólica aqui, they saw each other. estavam vendo-se, né? Enxergando-se, olha, o cara a cara. Which is fornication in the mind. Que é fornicação na mente. That's why it happens before É por isso que isso acontece antes. and not when Trump finally becomes president. E não quando Trump, afinal, se torna presidente. We have a question. Temos uma pergunta. Shimon, who has it? Please remind me Você pode me lembrar, por gentileza, which verse personifies the throne? qual versículo simboliza personifica o trono? Yeah, because you say that there are fornication between the woman and the throne. Yeah. Você disse que há fornicação entre a mulher e o trono. On your graphic, on your illustration, you put kings.
E na sua ilustração você Ok. escreveu reis. So as I understand that we personify the chair, the seat, the throne, okay? Então, e eu entendo isso significar como o trono se tornando pessoa. But which verse do we take to personify the throne? Mas qual versículo nós Don't usamos know if you para understand my personificar o question. trono? I do. You want to answer or you have another question? Você quer responder ou No, tem if you outra wanna answer, we pergunta? can go. Give it a go. Please do. Por favor. Okay. I have an answer. You have the answer. You have. Okay, If you don't have an answer, you can answer. But I prefer to. I will answer. Eu vou responder. So yesterday, Ontem, I began the study by saying there's two primary symbols in Revelation. eu comecei o estudo dizendo que há dois símbolos primários em Apocalipse 17? 17, in Revelation 17. Apocalipse 17, dois Two símbolos. things that is very important the woman is doing. Duas coisas importantes que a mulher faz. One, she's sitting upon an animal Ela está montada numa besta that she wants to control. que ela quer controlar. Another thing that is saying that she's also committing fornication with some kings. Outra coisa que é dita é que ela também está cometendo fornicação com This reis. is 17:2. Isso é 17:2. And sitting upon the beast, I don't remember. I guess E it's não sei qual versículo é sentar na besta. anyway. But we know she's sitting upon the. Mas upon the sabemos beast. que ela está sentada. So you don't have a verse directly telling you Então não temos versículo que te diz that directly tells you, oh, actually, when she sits on the beast. que Okay. versículo 3, não tem versículo que te diz, bom, quando ela There's no verse that tells you sitting on the beast is the same as committing fornication with the king. sentar na besta é a mesma coisa como cometer fornicação. Não temos esse versículo. But when we go through the process of understanding each of the symbols, Mas quando passamos pelo processo de entender cada um dos símbolos, we know that the beast sabemos que a besta is the political institution with power. é a instituição que tem poder. And the symbol of a king E o símbolo de um rei is the same thing, is the same idea. é a mesma coisa, a mesma ideia. It's a title, É um título, it's a institution é uma instituição that is political and has power. que é política e que tem poder. So without going back to the details, Então, sem voltarmos aos detalhes, you quickly arrive to the conclusion that when she sits on the beast, você chega rapidamente à conclusão que no momento que ela está montada na besta, means that she's also committing fornication with the kings. significa que ela também está cometendo fornicação com os reis, That they are parallel things. que são coisas paralelas. Two illustrations, Duas ilustrações very different, muito diferentes, but they want to give us detail about what mas the woman does. estes querem nos dar detalhes sobre a mulher faz. She may ask one more question. No, it's the same question. Just Okay. to be sure that I understood you well. Então, mais uma pergunta, a mesma pergunta, só para ter certeza que você está dizendo. Because the beast is a political, it's a, let's say, Institution? institution with a power, political power. Então, a besta é uma instituição política com poder. And this power is centralized to a seat of a throne. E esse poder ele é centralizado num trono, não num assento. That is why we can personify the throne to a person. The personifies the throne. É por isso que podemos personificar o trono. Because the throne equal political power, and this political power is represented by, in the verse, by the beast. Porque o trono é poder político, esse poder político são os reis. Because it's the beast and it's the kings. Essa é a besta e são os reis. When it's the kings, it's the beast.
Quando são os reis, são também a besta. Which of the two, beasts or kings, Qual dos dois, besta, o reis? is related to fornication? Which of the two words? Ambos, não, quais os dois seria relacionado à fornicação? Reis. Because the word itself is very human. Porque a palavra em si, ela é humana. And that's when you know, well, I need to personify the seat. Então, é aí onde você entende que é preciso personificar este assento. Then when we go to the application, E logo vamos à aplicação. the wall that was preventing Trump from seeing the seat Esta muralha que estava prevenindo que Trump pudesse enxergar este assento was the Republican Party. era o Partido Republicano. But then they removed that restraint Mas eles então removeram essa restrição and they said, you can go, you can be a candidate for the e presidency, disseram, vai em diante, você pode ser candidata para a presidência. and that it starts fornication based on how Jesus explains it. E é aí onde se inicia a fornicação com base naquilo que Jesus nos explica. We have another question. I think Iris had. No? Outra pergunta? You have a question? Una Sí. pregunta corta. Vamos a pasarle primero el micrófono a César. ¿Es posible utilizar Apocalipsis 13:11 para justificar cuando Trump codicia el trono? ¿Cuándo qué? Cuando Trump codicia el trono. Ah, okay. Is it possible for us to use Revelation 13:11 in order to justify the fact that Trump looks at the throne? É possível usar Apocalipse 13, versículo 11, para justificar que Trump perde o trono? Que Trump lost the throne. Que ele deseja o trono. Okay. Well, I cannot bring Revelation 13:2-17. Eu não posso agora trazer Apocalipse 17 aqui para 13 para Apocalipse 17. So I want to stick to only chapter 17. Então eu quero me apegar aqui a Apocalipse 17. So I won't be able to even consider the idea. Então não vou nem considerar essa ideia. Raymond? You also have one. Raymond? Take the mic. Revelation 17, I think it's verse 1 and 2 says that it is the judgment of the great whore. Então Apocalipse 17, 1 fala do juízo da grande meretriz. So is he judged for lusting or is he judged for sitting on the seat? Então ele é julgado por estar desejando ou por estar sentado no trono? So I believe that the criminality aspect, Eu creio que o crime, o aspecto criminoso, but please correct me if I'm wrong, anybody? por favor me corrijam se eu estiver equivocado, qualquer. I think it's carried on the word fornication. Pardon? Is represented by the word fornication. É representado pela palavra fornicação. Once she starts fornication, she's doing very bad things. Uma vez que ela começa a fornicar, ela faz coisas muito ruins. Committing sins, Comete pecados and then she will be punished for it. e ela será punida por estas. We have one more question for Mas- Chris, and then we go to Curtis. Mas uma pergunta e logo Curtis. Oh. Pode falar. Eu quero ver se eu entendi bem. She wants to know if she understands well. Preciso entender se eu entendi bem. A besta é o mesmo que reis? The beast is the same that kings with kings. Então a besta é igual a reis? E quando tem
fala de fornicação, and then it has the word fornication. E quando temos a palavra fornicação, a besta se torna símbolo, The beast becomes a symbol, a turns into besta a se symbol. torna símbolo, e os reis é como se fosse o natural por precisar de humanos para essa palavra fornicação. Ou So, if the beast becomes a symbol, then the kings became its natural meaning. então quando a besta se torna símbolo, os reis seriam como o significado natural. Both things are symbols, beasts and kings, Ambos são símbolos, besta e reino, reis. and you need to separate. Você precisa separar. She doesn't commit fornication with beasts Ela não comete fornicação com bestas, because that breaks the natural. porque isso quebra o natural. She sits on the beast Ela está montada na besta. because that's something that we know happens in real life. E isso sabemos acontece na vida real. And then fornication is what she does with the kings. E fornicação é o que ela faz com os reis. And that's what allows you to better understand why we can treat the seat or the presidency as a person. E isso te ajuda a entender por que podemos tratar este assento, não, a presidência como pessoa. Okay. Now we have a question with Curtis. Logo temos uma pergunta com Curtis. You don't? Okay. No. We're good there. Tudo bem? Resolveu? John Pedro. Yeah, I just wanted to add a comment Eu queria acrescentar um comentário about the Ostrogoths' history. sobre a história dos ostrogodos. The previous history, there was a rightful queen from the Ostrogoths. A história prévia era que havia uma rainha legítima dos ostrogodos And she was killed by her husband. e ela foi morta pelo seu marido. And this crime was the striking difference. E esse crime foi a diferença gritante, The changing point o ponto de inflexão, de virada, for the Roman Empire tried to come back to Rome. para que o Império Romano tentasse mais uma vez voltar a Roma. So maybe it's a natural symbol Talvez seja um símbolo natural for the changing of the woman, a good and a bad woman. para marcar a mudança da mulher de boa para má. That's okay. Isso só. Very interesting. Thank you. Muito interessante, obrigado. Quick summary. Breve resumo. We reminded ourselves Então nós nos lembramos that the way we define the Sunday law today, que a maneira como nós definimos a lei dominical hoje, based on Revelation 17, baseado em Apocalipse 17, is the point of transition between the 6th and the 7th. é o ponto de transição entre o sexto e o sétimo. And this happens within the US territory. E isso acontece dentro do território estadunidense. Something that happens within the government of the United States. Algo que acontece dentro do governo dos Estados Unidos. And this government, this presidency, E esse governo, essa presidência, it's something that there's a person who really desires it. é algo que há uma pessoa que realmente deseja aquilo. And this person is the woman of Revelation 17. E essa pessoa é a mulher de Apocalipse 17. She wants this presidency. Ela quer a presidência. And we're saying that is Trump. Pardon me? And we're saying it is Trump. E nós dizemos que é Trump. And then Revelation 17 tells us that there's two symbols to understand this. E logo é nos dito Apocalipse 17 que há dois símbolos para entender isso. Trump wants to use the presidency Trump quer usar a presidência the same way you use a horse or a camel or an elephant. da mesma maneira como você usaria um cavalo, elefante ou camelo. But also, Mas the também, other symbol o outro símbolo também, is that actually Trump wants to have a relationship with the seat. Trump quer na verdade ter um relacionamento com esse assento.
and the seat wants to have a relationship with him. E o assento também quer ter relacionamento com ele. This is the fornication part. Essa é a parte da fornicação. It goes both ways. Isso vai em ambas as direções. The seat, it's created to have power. O assento ele é criado para ter poder. This institution, by definition, it's about having power. Essa instituição, por definição, é sobre ter poder. And the woman is saying, I'm going to give you all the power that you want. E a mulher diz: eu te darei todo o poder que você deseja. And the seat says, well, let's join together. You help me and I help you. E o assento, então, contesta: bem, vamos nos juntar. Eu te ajudo, você me ajuda. We know this is not literal, Sabemos que isso não é literal. but this is what we can take from the symbology of fornication. Mas isso que podemos tirar da simbologia da fornicação. And this relationship of fornication E esse relacionamento de fornicação that Trump has with the presidency of the United que States, Trump tem com a presidência dos Estados Unidos, based on the definition of fornication or adultery that Jesus gives us, baseado na definição de fornicação ou adultério que Jesus nos dá, it happens even before you touch the other person. isso acontece até antes de você encostar na outra pessoa. It happens when they see each other and they think. Acontece quando olham um para o outro e pensam. But because this presidency is not a person, he cannot look back at Trump. Mas já que essa presidência não é uma pessoa, ela não pode olhar de volta para Trump. We're saying, no, there's actually something that was like a veil that was hiding the seat from Trump. Mas dizemos que, na verdade, houve como um véu que estava cobrindo o assento dos olhos de Trump. And this is something that we're taking directly from Revelation and Daniel. E isso é algo que nós tiramos diretamente de Apocalipse e Daniel. The city of Rome also had someone protecting it. A cidade de Roma também tinha algo que estava protegendo ela. When the Ostrogoths were removed, Quando os ostrogodos foram removidos, instantaneously the papacy begins the 1260. no instante o papado inicia os 1260. Do we understand that as soon as the impediment is removed, Entendemos que assim que esse impedimento é removido, it instantly begins the period of the 1260? instantaneamente inicia-se o período dos 1260. What we are saying is instantaneously when the Republican Party approved or nominated Trump, Dizemos que instantaneamente, no momento que o Partido Republicano aprova Trump, that it was the last thing that was preventing the presidency era o último ponto, né, que estava prevenindo a presidência from being seen or pursued by this evil person. de ser vista, né, perseguida por essa pessoa má. So when the party says you can be president, Então, quando o partido diz, você pode ser presidente, the seat of the presidency and Trump, they look at each other. A cadeira, né, e de presidente e Trump olham um para o outro. And someone could ask, E alguém poderia perguntar, but Kamala was also a candidate. mas Kamala também era candidata. Wasn't she committing fornication with the presidency? Ela não estava, então, cometendo fornicação com a presidência? She was not. Não. The same way Biden was not committing fornication with the seat. Assim como Biden tampouco estava cometendo fornicação com a cadeira. Biden being the literal husband of that king. Biden sendo literalmente o marido deste rei. Kamala would just be a continuation.
Câmara seria apenas uma continuação. She had the same ideology as the previous presidents. Tinha a mesma ideologia como os presidentes anteriores. She wasn't going to do bad things. Ela não ia fazer coisas ruins. So the fornication happens is on the side of Trump. Então a fornicação acontece no lado de Trump. Because he was going to do things with the throne that were not supposed to happen. Porque ele faria então coisas com o trono que não deveriam acontecer. He brought a new ideology. Ele introduz uma nova ideologia. And just to finalize, everyone remembers Q, F, M, G? Então, só para finalizar, todo mundo lembra dessa sigla aqui, QFMG? So Quintus provided us with what? Quintus nos proveu com quê? Júlio. With July. Júlio. And Fabius? E Fábio? With the electoral system. Com o sistema eleitoral. The best way I can summarize it A melhor maneira como eu poderia resumir is democratic means. Seria meios democráticos. The six will fall democratically. O sexto cairá democraticamente. And the seventh will rise democratically. E o sétimo vai ascender democraticamente. That is Fabius. Isso seria Fábio. And then Maximus Gurgis. E logo Máximo Gurgis. This word, what does it mean? Gurgis, que significa esta palavra? You need to go to your dictionaries and Google. Precisam procurar seus dicionários e procurar no Google. Some people have said that it is flood. Algumas pessoas disseram que seria um dilúvio. No one knows what's the other meaning. Ninguém sabe o outro significado. That is connected to flood, actually. Que é She said gluttony. Glutão. And it is connected to that too. Ligado a isso também. It's pride, like pride. The spiral. I will keep it with flood. So, Michaela said gluttony. Então, Michaela disse glutoneria. Glutonia? Não sei. Glutão. But the good word that describes Gurgis. Mas a palavra aqui também descrita, né, por Gurgis, it's unrestrained. É irrestrito. His gluttony is that he's unrestrained. Ele é um glutão irrestrito. Nothing that stops him. Então não tem nada que o impede. The image of flood. A imagem do dilúvio. It's actually a wall. É na verdade uma muralha. And there was a lot of water. E havia bastante água. The wall was encapsulating. Então essa muralha estava cercando, né, essa água. But the wall broke. Mas essa muralha então quebra. And what happens when the wall breaks? E o que acontece quando essa muralha quebra? We have a flood. Temos uma inundação. Now we know why the Republicans they wear the wall. Agora sabemos por que os republicanos eram a muralha. So Gurgis is speaking about that moment. Então Gurgis se refere a este momento. The last restraint was removed. A última restrição sendo removida. July 18th. 18 de julho. Let's pray. Oremos. Dear Lord, we thank you again for the opportunity of studying together. Querido Deus, mais uma vez agradecemos pela oportunidade de podermos estudar juntos. And for all the wonderful light that we know you still have for us. E pela linda luz que sabemos que ainda nos espera. May this light change us. Que essa luz possa nos mudar. May this light make us more faithful. Que essa luz possa nos tornar mais fiéis.
and may this light make us trust you more, E que essa luz faça com que nós possamos confiar mais em Ti. and that we may remain together E que possamos permanecer unidas e unidos. until the end. Até o fim. In the name of Jesus I pray, Em amen. nome de Jesus eu oro. Amém.